Na verdade eu vou por aqui mesmo. Não precisa aqui, já prendeu aqui. Aqui tá tudo certo, eu tentei costurar ao máximo. A gente vai na Cachoeira Santo Expedito, que é aqui pertinho, e pegar umas 20 pedrinhas para fazer, completar esse sapato. Vai ficar bonito ter uma pedra mais rústica do que um tijolo na base. Então é uma escolha estética e a gente vai pegar essas pedrinhas para não passar umidade para a parede que vai ser a base. Hoje a gente vai barrear a bioescultura e então a gente vai fazer uma mistura de vários tipos de barro. Na verdade, que eu tenho aqui no sítio um formigueiro que já tem uma mistura muito propícia de a combinação. Existe esse termo chamado traço, que é a combinação dos elementos que tem na terra. Então é a medida entre argila, areia, matéria orgânica, que geralmente é bom a gente tirar, e silt ou limo. Então existe uma proporção interessante de trabalhar para que isso tenha uma aderência boa. Vamos fazer a primeira cobertura, que é uma cobertura mais densa, vai ficar em média com uns 8 centímetros, 10 centímetros de parede. E na sequência a gente vai fazer uma série de camadas de acabamento de reboco, onde eu vou colocar um pouco de cimento e em seguida eu passo uma receita que tem funcionado para mim, e sempre é um experimento, sempre existe a possibilidade de não dar certo, mas a gente vai fazer alguns testes. Aqui no caso agora eu vou preparar um buraco circular, uma pequena piscina, onde a gente vai fazer essa mistura desse barro de formigueiro com palha, qualquer tipo de palha, de matéria orgânica. A gente usa bastante sapê aqui porque é o que tem disponível. E aí em seguida a gente vai fazer o pisoteamento até chegar na consistência, e aí eu mostro para vocês o ponto da massa. Como uma massa de pão, o barro na bioconstrução ele tem um ponto também. E é importante dar um tempo de pisar para que a química tem uma alquimia assim, que precisa de um tempo para ele se condensar e para ele dar liga. No mínimo 15 minutos. Então a gente vai fazer os testes aqui, fazer a mistura e em seguida vocês vão estar vendo como essa massa se procede, e é bem divertido, assim, um momento que as pessoas fazem os cantos de trabalho, porque tem um ritmo que é interessante de ser colocado e é muito gostoso porque a gente faz com o pé e com a mão, e como não tem nenhum material químico nesse ponto do trabalho, a gente pode interagir direto, as crianças, e a única ferramenta são as mãos e os pés.
palha é para ela dá estrutura, né? Ela é fibra, né? Ela é como uma fibra. Então quando seca, a palha expande É fibra, né? e vira uma coisa bem forte. Vai ficar legal isso, né? A gente está a cerca de 20 minutos pisando a terra e agora a gente chegou numa consistência já interessante, que ela está bem plástica, bem maleável, porém molhada, e ela está com uma aderência boa. Ela não cai, ou seja, ela já está com uma aderência boa, que no caso da gente usar para subir a parede, uma vez que ela pegou na parede, ela não cai mais. E ela também não goteja, ela não está pingando. Então esse ponto aqui da massa já é legal de começar a trabalhar. Então a gente agora vai começar a subir a parede. Eu fiz o teste, a gente fez o teste ali, depois de 20 minutos pisando, e na hora de entrar aqui na estrutura, como ela é muito maleável, eu senti que ele está ainda descendo um pouco, ou seja, ele vai escorrer ainda, a gente vai botar mais um carrinho de mão, mais um 20% de barro para ele dar mais aderência e ter um ponto um pouquinho mais seco que isso. 4 carrinhos de mão de barro e 4 carrinhos de mão de palha, e a água foi sendo colocada enquanto a gente pisava. E aí tem a questão de que as receitas, elas podem variar muito. Então, na hora de você experimentar se a coisa tá boa, se a massa ficou bom, se o traço ficou bom, a gente viu que ela precisava de um pouco mais de aderência. E aí você bota, se você quer secar um pouco mais a massa, só botar mais terra e mais palha. No caso a gente botou agora um 5º carrinho de mão. E a gente vai fazer mais um teste. Então, o material é de graça, pode testar à vontade. Você girar o pé assim, ó, que aí ele não compacta tanto e ele espalha mais. Eu estava no pé da jurema, com a minha barata na mão. Ela adere, ela não escorre, né? E durante o processo, várias vezes a gente se depara com ideias que vão ser modificadas a partir de necessidades, a partir do processo criativo mesmo. Então, inicialmente, nos meus desenhos, nas minhas ideias, o meu projeto tinha algumas entradas de luz para que tivesse um desenho dentro acontecendo, uma dinâmica que fosse modificando a partir da hora do dia, do clima e tal. E durante a criação da estrutura, do esqueleto, eu tomei essa decisão
e de ter uma abertura por cima. E então metade da escultura vai ser fechada e metade vai ser aberta. E vão ter duas portas grandes, duas fendas, onde já vai ter uma entrada de luz interessante. A gente percebeu durante a tessitura dessa estrutura que já ia ter uma luz bem interessante. Então essa parede sólida de barro vai ser uma coisa inteira. E é isso, então tem que ficar atento e tem que se permitir também a experimentação, porque é a parte mais gostosa do projeto, do fazer, é botar a mão na massa, né, literalmente. Essa obra, essa bioescultura, assim como os amassadinhos da Celeida, ela tem um caráter que cada um vai deixar a sua marca, o seu gesto. Então ele vira um trabalho que eu pensei o trabalho, mas a autoria é do grupo e ele vai ficar com características dessa pegada de cada um, da expressão de cada um, do gesto de cada um. Então é rico, né? Ele vai ter uma forma plural. Esse tem que ficar bem lisinho, hein? Pode ficar um buraco, uma rachadura, hein? Um pouquinho, assim. Um pouquinho, né? Mas não tá tanto como Agora eu tô nesse processo de alisar esse reboco. Então quanto mais liso ele ficar, mais a água escorre e fica sem aderência, para que a água não infiltre. Então ainda dá uns pequenos rachados, que na hora que entrar a última camada fininha de pintura, finaliza o trabalho e ele vai ficar assim, um chocolate lisinho, uma beleza. Parece que tá girando quando você olha pra cima. Tem um movimento, né? Um outro dado também bem interessante com a construção de barro, que se você não fez a queima dele e você não está satisfeito com alguma coisa, ou material aqui no caso, onde a gente está fazendo o preparo, esse material de ontem ele secou
E o que a gente pode fazer? A gente pode triturar ele, ou com a enxada, ou com as mãos, ou com o martelo. Então a gente tritura esse material. Aqui no caso eu vou agregar um pouco mais de cimento na massa. E aí você mistura com água e você pode usar ele de novo. Então ele é um material que ele tem essa possibilidade de você desfazer e fazer de novo. Bom, né? Também. Então muitas das técnicas que eu estou utilizando nessa bioescultura vem desse livro, Manual de Construção com Terra, uma arquitetura sustentável, do Gernot Mink. E aqui ele tem um capítulo que é sobre como você construir uma camada com materiais naturais que vai ser resistente contra as intempéries, contra as inclemências do tempo, como a chuva, o sol, o vento. E aqui ele dá dicas de alguns materiais como óleo de linhaça, tem várias receitas que misturam também soro do leite, a cal, a caseína, a areia, cal hidráulica. Então tem uma combinação muito grande de experimentos científicos controlados que vão dizer essa receita e há quanto tempo, durante quanto tempo você coloca água direto sobre aquela superfície e a terra não vai desagregar, não vai se desfazer, vai continuar bem composta e sustentando as intempéries. Esse livro ele está disponível na internet, você digita Manual de Construção com Terra, uma arquitetura sustentável, do Gernot Mink, e você acha o PDF. Ele tem alguns livros, ele tem um manual de construção com bambu, um manual de construção de teto verde, um manual de construção com palha, porém esse daqui é disponível, ele está disponível na internet, o PDF. Se vocês me mandarem um e-mail também eu posso mandar esse material para vocês, se vocês não quiserem fazer o investimento desse livro, mas eu recomendo, vale muito a pena. Eu vou segurar aqui, né? Qual que você está indo, Jesus? Na direita ou esquerda? Então aqui eu estou separando a terra da matéria orgânica, peneirando para fazer a tinta, que é a última camada do acabamento da bioescultura. Então eu vou peneirar tudo e vou fazer uma mistura de 3 partes de água, 2 de terra e 1 de cimento.
Cada cor mais bonita que a outra. Aí passa aqui em cima, assim. É. Sim. Nesse momento aqui da bioescultura, a gente terminou de fazer essa parte mais grossa de barro e palha e agora a gente está começando a dar uma primeira mão de acabamento, deixando a superfície mais lisa, porque aqui vai ter contato com água, então a gente está passando uma superfície mais lisa, a água vai escorrer mais rápido. E depois dessa primeira mão de reboco, a gente vai fazer um reboco de 5 partes de terra para uma de cimento, para impermeabilizar a estrutura. Então, agora é interessante que o trabalho já está com uma acústica, assim, ele está vibrando. Então, ele já virou realmente um espaço com a sua presença e com as suas características, né? E bem fresquinho assim também, ele tá com uma térmica bem gostosa, né? E bem feliz aqui com o resultado desse processo todo, dos mutirões, da criação dessa bioescultura, de me aproximar da mestra Celeida Tostes, que foi a grande referência aqui para a realização dessa obra. E foi bem divertido, umas partes foi pesado, vários carrinhos de mão de terra, para lá de 100 carrinhos de mão de terra, então tem alguma tonelada aqui de material que as formigas disponibilizaram para a gente. E foi muito bom ter a participação de várias pessoas. Esse trabalho aqui, ele tem uma riqueza por ter tido essa colaboração e gostei muito desse resultado de ter diferentes camadas que a gente foi cobrindo, né, a escultura. E agora a cada passo desses processos a gente percebeu que foi se revelando uma nova cor, porque aí molhava, e aí secava, mudava de cor, e a textura ia mudando, e aí foram várias revelações assim, então isso traz uma dinâmica que... Muito bem. Então trouxe uma dinâmica de surpresas, de pequenas surpresas. E eu estava achando que ia ficar de um jeito e a partir do passo a passo a coisa foi tomando outras formas. Esses degraus para você acessar a parte de cima também foram uma solução bem interessante, que a gente fez com os restos do bambu da estrutura, com barra rosqueada. Então ficou uma estrutura sólida e divertida de subir para as crianças. Então eu queria que essa estrutura trouxesse uma dinâmica que fosse divertida para crianças também, ou para os adultos puderem se divertir, terem um lado lúdico assim, e aconteceu esse lado lúdico, essa dinâmica tá realizada aqui e trouxe bastante satisfação. Estamos aqui no Guardião,
finalizado o processo de quase 2 meses e quero agradecer pelos que deram suporte aqui aos mutirões, filme d'água com audiovisual, o Dani Lans, Caetano Pessina, a Stephanie, todo mundo que ajudou aqui, Firmino, grato, e a Samaúma, onde a gente realizou essa bioescultura, e a Monte das Cruzes por ter apoiado a gente com o Profac, com o projeto Territórios Culturais, e é com muita alegria que a gente realizou esse trabalho e espero que vocês tenham gostado bastante. Então, para você que tem interesse, gostou aí das 4 videoaulas e quer dar continuidade ao processo e desenvolver o seu trabalho também, ou só tirar dúvidas, querer trocar comigo, você me manda um e-mail para o samaumasarar@gmail.com e a gente vai dar continuidade a esse processo dessa aula de bioescultura e espero você lá.